Olá, meu nome é Pablo Vilaço, sou crítico de cinema e diretor do portal Cinema em Cena e eu acabei de ver Os Vingadores 2, A Era de Ultron. Eu vi atrasado, quer dizer, o filme estreou quinta-feira aqui no Brasil, mas eu estava fazendo a cobertura do Festival de Tribeca e o filme não estreou nos Estados Unidos. Então eu só vi agora e gostei do filme, né? Eu gosto do primeiro também, eu tenho algumas ressalvas em relação ao primeiro, tenho algumas ressalvas em relação ao segundo, mas eu gosto um pouco mais desse segundo do que do primeiro. Primeiro porque toda a necessidade de explicar o conceito por trás dos Vingadores, o time se unindo, etc., a equipe se unindo, já foi realizado. Então agora eles podem se concentrar melhor na trama em si, né? E principalmente na relação entre os personagens, que é o que esse filme tem de melhor, quando os personagens estão interagindo. Eu tive o azar de ver o filme só em 3D, porque em BH, e eu imagino que tenha sido assim no país todo, as cópias em 3D estão legendadas e as cópias em 2D só tinham dubladas. E então qual que é o menor dos males? Assistir em 3D, mas com o som original, ou assistir dublado em 2D? Sempre é melhor não assistir dublado. Aliás, para qualquer um que queira, qualquer argumento contra a dublagem, é só observar o trabalho de James Spader como Ultron nesse filme. A arrogância unida do sarcasmo, da ironia do personagem, é uma obra do James Spader. A gente consegue ver ali mais do que um androide ou um vilão unidimensional, graças ao trabalho de voz do James Spader, que é um trabalho absolutamente irretocável e mais interessante do que isso. Para não confundir, porque não é um trabalho de dublagem. Quando você está falando do som original, eles não fizeram primeiro a animação e depois ele vem e dubla. Não, primeiro ele faz o trabalho de voz, depois os realizadores vêm e constroem por cima do trabalho de voz a animação do personagem. Então a voz vem antes. E isso permite, entre outras coisas, que os animadores coloquem no personagem a personalidade do cara que deu a sua voz. E tem vários momentos no filme que o Tron ele faz maneirismos que são característicos de James Spader. Por exemplo, a maneira de olhar para cima e às vezes fazer assim, que é uma maneira do James Spader que ele tem muito comum, principalmente esse gestual com a boca, que eu não sei se eu vou conseguir fazer, mas de olhar e fazer assim, antes de falar, e fazer até um estalinho. Tá lá. Então é fascinante você observar que existe um ator, uma composição física por trás do personagem. Mas enfim. E o problema do 3D, em contrapartida, é que, além de escurecer o filme, chapar as cores, deixar as cores lavadas, sem vida, o 3D ele ainda é muito ruim para um filme como Os Vingadores, que é um filme que tem muito corte, muito movimento de câmera. Eu acho que em 2D as sequências de ação já seriam problemáticas, eu não posso julgar porque eu não vi. Mas se elas seriam problemáticas, em 3D elas se tornam desastrosas, pelo excesso de cortes, pelo movimento de câmera, pelo o foco, que é muito mal trabalhado no 3D, eu vivo dizendo isso. O 3D ele exige um foco profundo, inclusive o Joss Whedon faz rack focus, na mudança do foco, da distância focal da lente durante o plano, que é um grande pecado no 3D, que é um filme que ele foi planejado para ser feito em 2D e ele passa em 3D também porque, enfim, cobrar ingresso mais caro. Mas as sequências de ação do filme são o que o filme tem de pior. Não de modo geral, assim, o que está acontecendo é interessante, mas os momentos são perdidos em função dessa abordagem. Então, por mais grandiosos que eles sejam, as sequências de ação, por mais grandiosas que sejam, eu me via muito mais atraído pelo filme nos momentos mais intimistas, nos momentos de troca de diálogos, de conflito entre os personagens, no momento em que o filme se concentrava nos personagens, e isso o filme faz muito bem. Quando o confronto, o embate entre personalidades contrastantes, por exemplo, como a do Tony Stark, quanto com o Capitão América, a dor interna do Bruce Banner em relação ao monstro no qual ele se transforma, isso o filme faz muito bem. Embora, claro, ele seja muito inchado, tenha personagens demais. Não existe, por exemplo, justificativa para que em certo momento o Thor se encontre com Stellan Skarsgård, né? o Chris Hemsworth se encontre com o Stellan Skarsgård, porque é um momento tão rápido, mas a partir do momento que a gente vê o Stellan Skarsgård no filme, a gente espera que vai ter alguma coisa envolvendo o personagem, então se difunde a atenção. Sendo que não era necessário, é só para ter mais e mais e mais e mais personagens. E aí o filme não dá conta de prestar atenção em todos, mas nesses pequenos momentos sim. Então é um filme imperfeito,
na sua abordagem de 3D ele é desastroso, como eu falei, na sequência de ação ele tem problemas, mas na composição e na interação entre os personagens ele é muito bom, com destaque especial para o vilão, que é um vilão que tem enfim, uma ideologia por trás, ele tem um motivo por trás, ele é complexo, e ele é vivido pelo James Spader de uma maneira absolutamente irresistível. Eu vou escrever sobre os Vingadores 2, mas eu já queria deixar esse vídeo registrado, embora todo mundo já tenha assistido ao filme, menos eu. É isso. Um grande abraço, bons filmes.